Não é uma incompetência do Estado, é um projeto. O crime é ser pobre. A classe trabalhadora, as pessoas negras. Alguns teóricos, né, do direito penal de 100 anos atrás, positivistas, falavam da ressocialização, etc. e tal. A gente sabe que, na verdade, e falei isso outro dia também com uma companheira lá de Taubaté, para desconstruir, né? E falava com o Alexandre aqui, inclusive, antes da gente começar a gravar, né, Alexandre? O crime é ser pobre. Essa é a questão. E quando fala assim, a pessoa vai ser ressocializada. Mas como assim? Não precisa citar Paulo Freire, que é um paradoxo você prender alguém para ensinar a viver em liberdade e tal, mas assim, a gente trouxe alguns números aqui, acho que os números explicam bem. 200 mil em São Paulo, 40% das pessoas estão presas por crime da lei de drogas. E o que é isso? São 80 mil pessoas. Então, por isso, outra pauta que a gente traz também aqui na candidatura é a legalização da cannabis. A guerra às drogas, ela nunca foi uma guerra às drogas, era uma guerra contra a pobreza, interesses geopolíticos, o Nixon, Reagan, a Papoula no Afeganistão, qualquer na Colômbia e por aí vai. Entendeu? Então, assim, quando você fala de consciência de classe, comentei isso com o Alexandre agora há pouco, é fundamental. Por quê, Beto? Porque a gente vive num país aí em que a religião é usada para conquistar o gado, né? Com todo respeito às religiões. Minha família, por exemplo, é super religiosa, meus pais. Mas, assim, a gente vive num país que não tem consciência. E você falou das famílias, né? A escravidão não acabou e todo final de semana, mulheres, esposas de pessoas presas, mães de pessoas presas, pessoas idosas, são estupradas pelo Estado. São obrigadas a tirar um absorvente na frente de um estranho, de uma agente penitenciária. São levadas para hospitais públicos para fazer exames invasivos e um estranho, que é um médico, põe a mão nas partes íntimas dessa pessoa. A gente, inclusive, entrou com ações indenizatórias, isso ainda acontece, mesmo tendo escândalos corporais em São Paulo, desde 2017. Matheus, aproveitando esse seu gancho, não cortando seu raciocínio, eu queria passar para o Tonon, só para a gente falar o quanto que isso é grave, né, Tonon? Porque esses dias nós tivemos uma denúncia que o banco estava pedindo que as mulheres tirassem a roupa para fazer o exame aquele anual. E a gente achou um absurdo, né? Porque assim, poxa, qual que é a necessidade? Mas olha o tamanho do constrangimento que eles passam, né? Alexandre, fala um pouco mais sobre esse exame. Eu não... É o PCMO, o periódico do banco. Tem uma vez por ano, a gente recebeu denúncias essa semana, a gente até entrou em contato com a diretoria do banco. Mal descalabro no Itaú, isso. mas não era só a mulher. O homem e a mulher tinham que tirar a roupa, ficar só de cueca, Tinha o que ficar com o homem, dorso nu para ser examinado pelo a mulher banco. de calcinha e sutiã para fazer o exame periódico. Uma coisa que não tem o menor cabimento, você vê, os bancários já ligaram Já pra se incomodaram. gente, Já se incomodaram. Agora você imagina Então, a esposa do rapaz lá. Imagina a Por nossa... incompetência do Estado, né? Porque isso é por incompetência do Estado. Então, eu não chamaria de incompetência, Alexandre. Eu chamaria que é feito para desumanizar. É uma escolha. É para humilhar mesmo. É uma escolha. É tudo planejado mesmo. O João Trabalhador, durante uma pandemia sem precedentes... Eu fui ingênuo. Em março de 2020, a pandemia começou a bombar numa sexta-feira 13 de março de 2020, Eu lembro. em que os sambas estavam cheios e no dia seguinte, no sábado, segunda e terça, esvaziou. O João Trabalhador, o que ele fez? Ele cortou milhões da saúde e de itens básicos de higiene. Quando eu falo itens básicos, são mulheres sem absorventes. Matheus, quando você fala João Trabalhador, põe o nome desse infeliz, porque ele tá tão esquecido, esse cara, ele sumiu praticamente. Fala quem que é o João Trabalhador. João Dória governava o estado de São Paulo e agora o Rodrigo tá fingindo que não era vice do Dória. Mas enfim, o João Trabalhador cortou milhões em itens básicos de higiene, sabonete, pasta de dente. Então, assim, é um projeto. Porque assim, vamos lá. Falando de privatização, né? Esse infeliz queria privatizar o Butantan, que depois virou mina de olhos dele. Então, assim, é claro que a gente tem estratégia, eu não sou marqueteiro, né? A esquerda, os mais progressistas têm estratégia, mas assim, isso era um projeto. E não esqueçamos, estamos falando muito de Bolsonaro, não esqueçamos de Bolsodória. São Paulo elege um presidente porque tem 45 milhões de pessoas, tem quase aí um quarto da população brasileira. E, por exemplo, falando de privatização, ele queria privatizar o Butantan, né? Ele quis privatizar presídios. A gente entrou com uma ação civil pública, ganhou em primeira instância. Existe uma promiscuidade entre o judiciário até porque já um presidente do TJ, de anos atrás, Manuel Cassas, falou que ele tinha que passar o Pires para o governador. Então existe uma relação promíscua, e o nome é esse, né? A gente tem que dar nome aos bois, entre o judiciário e o executivo, né? Mas vamos lá, falando de Bolsodória, e esse processo está rolando, vai para Brasília agora, recurso especial, recurso extraordinário e tal.
ele queria privatizar os presídios. Mas por quê? Se é inconstitucional, você não pode privatizar o poder de polícia, né? Numa leitura mais sociológica, a pessoa presa já é um produto, mas ela queria deixar isso de forma ainda mais cruel, vamos dizer assim, né? Então, tem até, no contrato diziam quantas pessoas tinham que estar presas, etc e tal. Se é inconstitucional, se é ilegal, se é mais ineficiente, lembremos de Pedrinha, Compage no Nordeste, etc., Monte Cristo, onde 60 pessoas por dia eram decapitadas, mortas, e se isso não te toca, porque a gente fracassou em alguma coisa. Então é inconstitucional, é mais ineficiente e é mais caro. Então por que o João Trabalhador queria privatizar os presídios? O terceiro maior empregador do mundo é uma empresa chamada G4S. Atrás somente da Foxconn e do Walmart. Terceiro maior empregador do mundo, olha o tamanho. Essa empresa ela tem presídios privatizados na Oceania, na África do Sul, trabalha com grandes astros rocks, pops, com insegurança, e é da indústria de armas. Então, assim, quais são os interesses do João Trabalhador, né? E aí vamos falar de presídio mais um pouco, se me permite, Alexandre. E pegando o gancho quando o Beto fala que da classe trabalhadora está presa. 60% das pessoas são negras que estão presas. 60% é muita coisa. Ele tá falando 40% por tráfico. 11% por furto num país, não sei se foi o Tonon, alguém falou o que é, ou foi o Alexandre, 33 milhões passando fome. Então, assim, só 8% por homicídio. Então, o que a gente tem tentado fazer também durante a nossa jornada aí, nos últimos anos, é desconstruir os mitos. Ah, não, a pessoa presa é perigosa. Pô, mas se 40% está preso por fazer uma venda de um produto, 11% por furto, você vai pegar aí receptação, estelionato, aí crime sem gravidade, sem violência, sem gravidade, você vai chegar quase a 65% das pessoas presas no estado de São Paulo. Então, voltamos aqui, o crime é ser pobre. E falando de consciência de classe, o que é muito comum nesse país aí cristão, nessa cultura que a gente tem que fazer uma expiação da culpa? A pessoa fala assim, doutor, o meu filho está preso, está pagando pelo que ele fez, mas ele não merece ser tratado assim. Fazer uma vírgula, assim como 70% dos presídios racionam água. A Convenção de Genebra, que fala do prisioneiro de guerra, fala que você tem que ter água e comida. 30% não tem laudo do corpo de bombeiro, não podia estar funcionando. 40% e 8% não tem médico. O que acontece? As pessoas morrem, é feito para matar. Uma cela onde tem 12 camas, vivem 43 seres humanos, né? Então, assim, a consciência de classe é importante. E eu falo assim, minha senhora, com todo respeito à sua sabedoria, muitas são senhoras idosas, muito simples, mas se eu puder trazer uma reflexão, né, a gente está falando de contrapontos aqui, o seu filho, ele não está preso porque ele está pagando o que ele fez. 30% não estão nem pagando, estão presos provisórios, né? E outra coisa, ele está preso porque ele é pobre. Ninguém vai arrombar o meu apartamento para ver se eu estou sendo engano imposto. Mas quem que a gente quer prender? A gente quer prender a mesma pessoa que o Reagan e o Nixon queriam, que é os exportadores, enfim, o excedente do capital, né? Enfim, pessoal, me empolguei aqui na resposta, mas voltando à tua observação, é um projeto, não é uma incompetência do Estado, é um projeto. Yeah. Yeah.